eles possam ser grandemente abraçados pela cruz de poder, tratados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Creio que o Senhor tem grandes bênçãos e milagres para derramar na vida dos Teus filhos. Nós colocamos diante do Senhor, pedimos a Tua intervenção, Teu juro, Teu socorro, Teu operar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Fortalecer nosso coração diante do Senhor, nos enche com a Tua presença, de uma forma especial. Glória a Deus. Boa noite, meu povo, glória a Deus a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Maura, seja bem-vindo. Gilton Chagas, Lígia Lopes, Nelo, Maria Dias Serra, glória a Deus. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Canal Reciclagem, Catadores, Deus abençoe. Maria Oliveira Alencar Cândido, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, Pai. Sejam todos bem-vindos, queridos. Estamos iniciando a nossa live. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Nós vamos juntos aí até as 20 horas. Glória a Deus. Gessi, Levi, Sestari, Jéssica, Igor Assis, Valdirene, Renata Silva, Érica Oliveira, Maria das Graças, Igor Assis, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, queridos. Glória a Deus. Vamos iniciar esta live e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida por meio da palavra ministrada nessa noite. Maria, Deus abençoe. Elizabeth Fatim, Deus abençoe. Igor Assis, Deus abençoe. Glória a Jesus. Ana Castela, Deus abençoe. Ana Castela, glória a Jesus. O Igor está gostando da live, Deus abençoe. Igor, vai lá, se inscreve no meu canal. Elisângela Silva, Helena Ferreira, Eliane Ramos, Nair, Deus abençoe. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, queridos. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Cristiano Queiroz, Ademar Mendes, glória a Deus. Eliana 7812, seja bem-vindo. Joselita Marques, Luiz, seja bem-vindo. Mariceles Figueira, Deus abençoe. E o Serpe, Lucélia de Assis Gouveia, boa noite. Glória a Jesus. Com Savana Soares, é isso? Deus abençoe. Gilmar, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live. Vamos aí até as 20 horas. Lucinete Gomes, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, querido. Deus tem uma palavra para a sua vida. Sara Ferreira, Deus abençoe. José Souza, aleluias. Lucélia Assis Gouveia está dizendo o criador da live. Se começou a seguir o criador da live, obrigado, ô Lucélia. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Geraldo Antônio Gouveia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ora por minha família. Vamos orar agora. Glória a Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Geraldo. Pedimos a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Entra com providência, com graça, com unção, com poder. Meu Deus, traga paz, traga cura, libertação sobre essa casa. Em nome do Senhor, repreende todo o mal e estabelece um tempo de vitória, um tempo novo sobre essa família. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, Geraldo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de sua família. Leninha, Rosilene, Lília, Raquel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Geraldo Antônio Gouveia está dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, ora por minha família. Já orei. Mori Reis, Deus abençoe. Geraldo está dizendo amém. Miriam Santos acabou de chegar, Deus abençoe, seja bem-vinda, Miriam Santos. Rodrigo Batista, Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Renato da Silva Melo, Hilário, Deus abençoe. Diego Portela, Sandra Maria, glória a Jesus. M02, a Lucélia de Assis Gouveia está dizendo, peço oração para mim e para o meu esposo. Quando mais a gente se esforça, mais difícil está. Pai, nós oramos pela Lucélia, pela vida do seu esposo. Clamamos por ajuda, por socorro sobre essa família. Ó Deus, traga graça, poder e unção sobre eles, para que eles possam vencer todas as crises, as dificuldades, as lutas, e que o teu nome venha a ser bendito no coração dessa família. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, Lucélia. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.
Boa noite, irmão. Deus abençoe. Está dizendo Hilário. Amém, Hilário. Deus abençoe. Rita Silva, Miguel Ruiz, Josapaleta, Ângela Nicolete, Deus abençoe. Aide Oliveira, Juliana Rocha, glória a Deus. Severino Oliveira, Alceu Correia, sejam bem-vindos. Ana Moura Barbosa, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está neste lugar. Silene, Deus abençoe sua vida. O Espírito do Senhor vai tocar vocês. Lucélia de Assis, obrigado por ter inscrito no canal. Deus abençoe. No Campo Contucci, Deus abençoe. William Cardim, Deus abençoe. William. Ronaldo Cantor Oficial, está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, ô Ronaldo. Glória a Deus. Jesus me cura. No Campo Contucci está dizendo, Jesus me cura. Tenha dúvida, Jesus vai estender suas mãos sobre você hoje. Mori Reis está dizendo amém. Glória a Deus. Manuel Isidoro acabou de entrar. Marcola Silva acabou de chegar também aqui no TikTok. Manuel do Silva Santos. Williams Alves, Deus abençoe. Glória a Jesus. Lucélia de Assis, Deus abençoe. Glória a Jesus. Queridos, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Vamos juntos. Eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E eu estou segunda, quarta e sexta aqui com vocês. Então, vai lá e se inscreve no meu canal. Acabou de chegar aqui também o meu discípulo, o Isael. Deus abençoe, Isael Alves. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Jesus, pastor Marcos. Eu gosto dessa forma de cumprimentar aqui do Israel. Deus abençoe, Israel. Glória a Deus. Ronaldo Cantor está dizendo glória a Deus, aleluia. Bernardino Ferreira, Carlos Alexandre, Benedito José, meu Deus, que bênção. Jaque, a Jaque aí, ó Jaque, nós temos a célula lá na igreja hoje, hein? Não esquece, viu? Leva lá o bolo para nós lá. Vamos participar de um bolo maravilhoso hoje lá na célula, juntamente com a Jaque, o Gustavo e todo mundo lá. Joana, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Jesus. Ronaldo está dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, boa apresentação. Se você está nos assistindo aí, fala para mim qual é a cidade, qual é o estado que você está nos assistindo. Lembrando sempre que eu sou o pastor Marcos, aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança. Nós estamos segunda, quarta e sexta aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E quero poder te ajudar todas as segundas e quartas e sextas, se você, claro, disponibilizar aí o seu tempo para nós passarmos junto aí 1 hora meditando na palavra do Senhor. Tá ok? Na segunda-feira eu tenho trazido aqui sempre um ensinamento da palavra de Deus, que é lá da Igreja Batista, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui próximo de Campinas, uma igreja muito grande, que disponibiliza para a gente um material de discipulado. É onde eu passo para vocês aqui. E na quarta e na sexta nós trabalhamos as séries, né? Nós estamos falando agora sobre o caminhar do crente, a vitória que nós recebemos em cada área da nossa vida como cristão. Nós sabemos que temos lutas, temos guerra, mas a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós estamos falando sobre esse assunto na quarta e na sexta-feira, e eu queria que você viesse aqui para estar conosco, tá? Venha participar com a gente, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. O tema de hoje é como lidar com o esgotamento emocional e espiritual. Entendemos que o mundo hoje, as pessoas têm sofrido demais na área espiritual, porque são muitos confrontos, tá? Nós sabemos que o espírito das trevas tem sido muito invocado nesses dias, e por isso a guerra intensifica cada dia mais, né? A falta de amor, como diz a Bíblia, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então todos esses elementos negativos, eles vêm com certeza para atrapalhar ainda mais a caminhada e fazer com que nós nos cansemos mais rápido. É muito mais difícil ser um cristão hoje do que um cristão há 30 anos atrás, dado a tudo que está acontecendo no mundo. Por isso, em tempos e tempo, acontece um esgotamento espiritual, um cansaço emocional muito grande no meio dos cristãos. E alguns, por conta disso, têm desistido. Alguns, por conta disso, têm paralisado. Alguns, por conta disso, têm deixado a fé. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos para combater esse mal e para dar para vocês as chaves, as saídas, né, para que vocês continuem firmes na presença do Senhor. Porque o mais importante para nós de tudo isso é continuar firme. Paulo fala sobre o dia mal e depois ele diz, depois de ter feito tudo, fica firme. Porque o importante de tudo,
depois de todas as guerras e lutas que nós estamos enfrentando, é a gente sair do outro lado firmes, olhando para Jesus, olhando para Deus e não permitindo que nada nesse mundo nos paralise. Por isso que nessa noite nós vamos trabalhar esse tema, como lidar com o esgotamento emocional e espiritual. E nós começamos com o texto base de Mateus capítulo 11, versículo 28, 30, clássico, que a maioria dos crentes conhecem, às vezes não sabe a referência, mas na hora que eu começar a ler aqui, você vai saber que você já conhece esse versículo. E diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse essas palavras? O próprio Jesus falou para mim e para você, dizendo: olha, vai chegar momento em que vocês estarão cansados, haverá momento em que as dificuldades, as lutas, as guerras vão amplificar tanto que vocês vão se sentir esgotados. Mas aí ele diz: olha, existe uma chamada para a tua vida, e a chamada é: vinde a mim, descansa em mim, se coloca em mim, se posiciona em mim, tá? Que vocês serão aliviados, que vocês terão as suas cargas, né, diminuídas, que vocês terão os seus jugos aliviados, tá bom? Então essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, diante de tudo que está acontecendo, e eu sempre afirmo que vai piorar. No mundo as coisas vão de mal a pior. Agora, no reino de Deus, as coisas vão de bom ao melhor. Então, se você está começando a crescer na graça e no conhecimento, na medida em que você conhecer mais o Senhor, na medida em que você conhecer mais a vontade dele, mais vai ficar bom para você. Porque tudo que nós precisamos é conhecer quem é o nosso Deus, conhecer o que ele pode fazer nas nossas vidas. E dessa forma nós vamos ser aliviados, nós vamos ser guardados, nós vamos ser protegidos, nós vamos ser livrados. Tá entendendo? É isso. O texto sagrado e mais texto sagrado deixa claro a preocupação de Deus para com seus filhos. E Deus quer livrar, e Deus quer abençoar, e Deus quer cuidar. O problema é que para ele fazer isso, nós precisamos crer. Esse é o elemento fundamental para Deus cuidar de nós. É a fé. A fé no princípio, a fé na palavra. E muitos não têm valorizado isso. Têm levado muito pela questão religiosa, têm se preocupado muito com as aparências, mas não têm se preocupado com a palavra, o princípio da palavra. E por isso estão cansados, esgotados, porque estão confiando em si mesmo. Mas nessa noite é uma chamada para mim e para você hoje. Vamos lidar com isso de uma forma espiritual. Vamos lidar com isso de forma como o princípio ensina. Tá bom? A pergunta que eu faço para você hoje é: quem você já recebeu uma notícia que esgotou suas forças espirituais? Como você reagiu? Sabe aquela notícia que chega e drena toda a energia, que a pessoa fala e você desmonta? Né? Muitos de nós já passamos por isso. Muitas, e tem, como eu disse, nesses dias tem se amplificado. São notícias e mais notícias ruins. O mundo sobrevive de notícias ruins. Tá entendendo? E vem essas notícias para destruir o nosso ânimo, para tirar a nossa fé, para desanimar a gente da caminhada. Talvez está firmado ali, está começando a dar os seus passos de fé, e aí vem uma notícia e aquilo ali quebra aquele ânimo, aquele ímpeto, aquela alegria, e faz com que você muitas vezes paralise, desanime e até mesmo deixe de buscar o Senhor. Mas nessa noite, aprenda a lidar com isso. Tá? Todos nós teremos isso. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos o seguinte: por que nesse mundo tem tanto problema? Porque esse mundo está sendo regido por Satanás, por nosso arqui-inimigo, por nosso adversário. A Bíblia diz que ele é o príncipe desse século. Então vai esperar o que desse mundo? Se o regente do mundo é alguém maligno, como é que nós vamos esperar alguma coisa boa desse mundo? Não tem como. Aí depois vai para o outro lado, que nós temos uma inclinação de duas naturezas dentro de nós, uma terrena e uma espiritual. A espiritual querendo fazer a vontade de Deus, querendo cumprir o propósito de Deus, mas a terrena sempre puxando para a coisa errada. Então junta esses dois elementos malignos, a nossa natureza caída e o mundo caído, é isso que dá, é só problema, dificuldade e luta. Porém, nós temos o nosso lado espiritual, nós temos a nossa versão espiritual, nós temos dentro de nós um homem que foi nascido de novo, e esse homem ele vai crescer para a glória do Senhor, e é nesse homem que nós vamos vencer todas as dificuldades e barreiras, porque nós vamos estar linkados com os céus, nós vamos estar unidos com Cristo, nós vamos estar sendo guiados pelo Espírito, e dessa forma nós vamos descansar no Senhor, nós vamos descansar em Cristo. Nós vamos trazer as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores, e vamos depositar aos pés do Senhor. E Ele vai tirar
toda dor, ele vai trazer alegria para o nosso coração. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Então, de modo geral, o esgotamento é aquela sensação de estar no limite do cansaço. Muitas vezes, quando recebemos uma má notícia ou não conseguimos superar uma dificuldade, sentimos nossas forças espirituais e emocionais se esgotarem. E quando o inimigo percebe que a nossa alma está abatida, ele logo tenta nos derrubar. O diabo, ele não fica atacando toda hora, ele aproveita aquele momento de fraqueza. É igual um lutador de boxe, é igual um lutador lá de lutas marciais, que ele fica esperando aquele ponto de fraqueza do oponente, para ele dar o golpe de misericórdia, para dar o golpe que vai acabar com a guerra. É isso que ele fica esperando todo o tempo na nossa vida. Tá? Então ele não fica te batendo toda hora, todo momento. Ele vai esperar o momento certo do esgotamento. Na hora que você está cansado, na hora que você está desanimado, aí ele vem com um golpe fatal. E naquele golpe a pessoa não consegue ficar de pé e cai. Mas nessa noite nós vamos aprender a lidar com isso. Ele logo tenta nos derrubar, sugando até mesmo a nossa vontade de orar, né, de lutar e de viver. Quantos cristãos, né, que estão hoje aí, muitas vezes até sendo convidados a dar fim na sua própria vida, como nós temos visto já, casos de cristãos, né, dando fim na sua vida. Por que acontece isso? Porque a pessoa chega num esgotamento tão grande, tá entendendo? Que ela não consegue depositar a sua confiança totalmente em Cristo, por vários fatores, porque às vezes não ora, porque às vezes não jejua, porque às vezes não lê Bíblia, porque às vezes não vai num culto receber a palavra. Enfim, a pessoa está seca, vazia. O diabo chega, aproveita e arrebenta com a pessoa, porque o diabo não tem misericórdia, tá entendendo? Só quem tem misericórdia é Deus, é o Senhor Jesus. O diabo não tem. Por isso nós temos que estar sempre em oração, sempre na palavra, sempre buscando o Senhor, para que nós possamos vencer isso. E é por isso que a Bíblia diz no texto lido, Jesus, conhecendo as nossas limitações, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus sabe dessa necessidade nossa, ele sabe dessa guerra nossa, e ele sabe que nós sozinhos nós não vamos conseguir vencer, tá entendendo? Nós não vamos superar isso. Nós precisamos de uma força maior, nós precisamos de uma ajuda dos céus. E ele diz: então vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nessa noite nós vamos aprender juntos o que fazer quando estamos nos sentindo esgotados emocionalmente e espiritualmente. Vamos aprender pela Bíblia o que eu posso fazer para sair desse quadro de esgotamento, de cansaço espiritual, de vontade de desanimar, de sair, de parar, de deixar tudo. Tá? O que eu faço para vencer isso? Amém? Vamos ver então o que eu posso fazer. Primeiro ponto aqui, que nós podemos fazer e devemos fazer, porque está disponível, está acessível, foi dado por Deus para que nós pudéssemos acessar isso, precisamos pedir ajuda. Amém? Todas as vezes que nós estamos sentindo esgotado, nós precisamos pedir ajuda. Olha só que Números 11, versículo 11, 7 diz: e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga deste povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva o teu regaço, como uma ama leva a criança que mama, a terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. E assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles contigo, levarão a carga do povo, para que tu não as leves só. Moisés viu que o povo estava pesado, o povo incrédulo, o povo que não confiava em Deus, tá entendendo? Começou a pesar na alma de Moisés. Moisés disse: eu não fiz esse povo, eu não gerei esse povo, e agora eu sou obrigado a carregar esse povo? E Deus então chega e diz: Moisés, chama ali então 70 homens, e eu vou tirar do espírito que está em você, e vou colocar sobre eles, para que eles te ajudem a carregar essas cargas. É assim, querido.
Você está passando por uma dificuldade, você vai ter que pedir ajuda. Se você não pedir ajuda para Deus, se Deus não colocar pessoas para te ajudar, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. A caminhada está ficando cada dia mais estreita e mais pesada. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que realmente alguém venha guiado por Deus, direcionado por Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Senão a gente vai desfalecer. Amém, Jesus? Então o primeiro tópico aqui é que se você estiver esgotado, se você estiver emocionalmente, espiritualmente esgotado, você vai precisar pedir ajuda. E a ajuda é pedida para Deus em primeiro lugar. E depois Deus vai mostrando as pessoas que serão usadas para nos auxiliar nessa tarefa. Eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu dirijo uma igreja, eu tenho pessoas que nós dirigimos. Pesa, porque diante das dificuldades, as lutas que a gente tem enfrentado, muitas vezes dá vontade de parar tudo, de sair, de desaparecer no mundo. Mas o que nós fazemos? Oramos ao Senhor e Deus levanta homens para nos ajudar. Deus traz pessoas para nos ajudar. E é assim que Deus tem feito sempre. Deus nunca tem deixado a gente desamparado. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. E da mesma forma você, mesmo que você não seja um pastor, mesmo que você não lidere pessoas, mas você tem sua casa para liderar, você tem a sua alma para liderar, você tem a sua vida para liderar, e muitas vezes as pessoas não estão dando conta, tá entendendo? E precisam de ajuda. Então peça ajuda. É por isso que eu estou aqui todos os dias orando pelas pessoas, clamando a Deus pelas pessoas, porque nós somos, pessoas que Deus levanta para ajudar outros através da oração intercessória. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós estamos aqui para cumprir o princípio, para cumprir a palavra, para declarar a bênção sobre a tua vida. Então não carrega a tua carga sozinho. Deus vai levantar homens para te ajudar. Amém? E já quero declarar para vocês aqui, os irmãos que estão comigo aqui há algum tempo sabem que nós abrimos uma igreja chamada Comunidade Evangélica Cristo Esperança, que é a igreja que eu congrego aqui em Campinas, mas de forma virtual, no modelo virtual, para ajudar essas pessoas que não estão em igreja nenhuma, tá? Que não querem ir para igreja nenhuma, mas querem continuar buscando o Senhor, querem continuar aprendendo as coisas de Deus, tá? E nós estamos aqui para te ajudar. Se de repente você precisar, se você aceitar, se você quiser ser tratado, ser ajudado por alguém, então você vai acessar o meu telefone, que é o 19 997 02 3477, e eu vou estar ajudando você. Nós vamos estar trabalhando junto, sempre ali orientando as pessoas através do WhatsApp, fazendo oração pela pessoa, dando orientação bíblica, ajudando ela a tomar as decisões. Muitas vezes ela precisa, muitas vezes fica sem saber o que fazer. Nós estamos aqui também para ajudar vocês aí a decidirem coisas importantes em relação à palavra de Deus, para que vocês não saiam fora do propósito. Então, se você precisar, eu estou me dispondo, colocando à disposição. O pastor Marcos aqui de Campinas está colocando à disposição para te ajudar nessa tarefa sua, nesse trabalho seu. Amém, Jesus? Então, primeiro tópico aqui: está cansado? Não sabe o que fazer? Está desesperado? Está pensando até mesmo em dar fim à sua própria vida? Presta atenção, peça ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus para você. Nós estamos aqui para interceder pela tua alma. E eu tenho certeza, querido, que quando você aprender a caminhar com o Senhor, a caminhar com Jesus, e a trocar o seu fardo pesado, o seu jugo áspero, pelo jugo suave dele e o fardo leve dele, você vai viver uma vida muito melhor. Você vai viver uma vida muito mais tranquila. Amém, Jesus? Não que as coisas vão deixar de acontecer de ruim, porque, como eu disse para vocês, no mundo tereis aflições. Então não vai deixar de acontecer coisa ruim, mas você vai aprender a lidar com elas de forma espiritual. E é tudo o que nós precisamos, é aprender a lidar com qualquer situação desse mundo físico de forma espiritual. Quando nós assim fazemos, nós começamos a descansar nas promessas do Senhor. Amém, Jesus? Então toma posse disso nessa noite. Não sofra sozinho, tá? Não sofra sozinho. Ora a Deus, pede para o Deus, coloca alguém do meu lado, alguém que eu possa confiar, alguém que possa me ajudar nessa dificuldade que eu estou enfrentando. E Deus vai abrir uma porta, Deus vai mostrar alguém e Deus vai te ajudar. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só
como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tá entendendo? Então, essa palavra que nós acabamos de ver aqui em Eclesiastes declara para mim e para você que nós não podemos andar sozinho. Você não pode viver nesse mundo sozinho. Você precisa dos irmãos. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. O corpo de Cristo é isso. O corpo de Cristo é: o braço precisa da mão, a mão precisa do braço, o pé da perna, e a mão do pé, o pé da mão. Todo mundo, um precisa do outro. E é para isso que o próprio Deus até mesmo permite situações adversas na nossa vida, para ver se Ele pode usar alguém para aliviar nossas cargas. Que nessa noite você se coloque diante do Senhor, tá? Se você está esgotado, peça ajuda. Não sofra só. Não leve a carga só, tá bom? Coloca diante do Senhor e Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: em sua opinião, porque muitas pessoas têm dificuldades em pedir ajuda. Eu sei que hoje está muito difícil, até mesmo para você confiar nos outros. Está muito difícil para você confiar nas pessoas. Você não pode pedir ajuda para qualquer pessoa. Você não pode pedir ajuda para qualquer um. Existem as pessoas certas. Por isso que antes de você pedir ajuda, a primeira coisa que tem que pedir ajuda é para Deus. É pedir para Deus colocar as pessoas certas na sua vida. Porque senão, ao invés de você buscar um socorro, uma ajuda, você vai buscar um problema maior para a sua vida, tá bom? Então muitas pessoas têm dificuldade hoje, nos dias atuais, de pedir ajuda por conta da confiança, por conta do medo que elas têm de falar o seu problema para alguém, e aí a pessoa fazer chacota, e a pessoa muitas vezes sair falando para todo mundo o problema daquela pessoa, tá entendendo? Então muitas vezes nós temos esse problema hoje em dia. Por isso que você precisa orar a Deus, pedir para Deus colocar as pessoas certas, as pessoas em quem você vai poder confiar, para você contar o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade, e essa pessoa, nutrida pelo Espírito, cheia da palavra de Deus, ela vai ser levantada para colocar a mão no arado com você e para ajudar esse problema a ser resolvido. Amém? É dessa forma que Jesus tira as cargas, é dessa forma que Jesus alivia, usando homens, tá entendendo? Usando pessoas para ajudar um ao outro. Acabou de chegar aqui o Sandro Santo. Deus abençoe sua vida, Sandro. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Amém, queridos? Então, toma posse. O primeiro tópico aqui, nessa noite, para você que está cansado, sobrecarregado, que está emocionalmente fracassado, falido, está desesperado, pensando até dar fim à sua própria vida, eu quero dizer para você: chame pessoas. Ora diante de Deus primeiro. Diga: Deus, coloque pessoas que vão me ajudar a sair desse buraco, dessa dificuldade que eu estou enfrentando. Seja qual for, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja qual for, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Eu já me ponho à disposição para te ajudar na palavra, na oração, porque eu tenho certeza que quando nós estamos orando aqui, o Senhor está operando aí. É assim que funciona. Amém, Jesus? Então, por que muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda hoje? Por conta, muitas vezes, da confiança que elas não têm nos outros. Porque hoje em dia é difícil você confiar nas pessoas. Tá difícil confiar nas pessoas. Por isso que antes de a gente confiar nas pessoas, a gente precisa conhecer as pessoas. E conhecer os frutos que essa pessoa apresenta. Não é só conhecer a pessoa fisicamente, é conhecer os bastidores, é conhecer como essa pessoa vive no seu dia a dia. Porque isso determina se eu posso confiar em alguém ou não. É baseado nos frutos que a pessoa apresenta. Amém, Jesus? Então toma posse nessa noite. Não sofra só. Coloque em oração e peça para Deus levantar pessoas para te ajudar. Amém, Jesus? Pastor, o Senhor Jesus continua abençoando grandemente sua vida na graça do conhecimento da palavra. Obrigado, Sandro. Sandro está comigo aqui, amado, já faz mais de 3 anos. É o Sandro, a Silvia Brito, que a Silvia já virou membro da nossa igreja virtual, já é um membro da nossa igreja virtual, e também como é que é o nome da outra, meu Deus, eu esqueci agora, Solange Souza, tá? Então Solange Souza, Silvia Brito e Sandro Santo são os pioneiros aí comigo. Desde quando eu comecei lá atrás, eles estão comigo. Eu louvo a Deus pela vida do Sandro, e pela vida da Silvia, e pela vida da Solange, e também pela vida de cada um de vocês que tem chegado agora. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem colocado no meu coração o desejo de ministrar uma palavra que vai mudar a sua vida. Então, não saia dessa live. Pelo contrário, assista essa live.
tá? Porque Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te ajudar muito. E não se esqueça, me ajuda também, vai lá e se inscreve no meu canal. Fala para mim de onde você está me assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. A plataforma pede para a gente fazer isso. Quanto mais nós interagirmos aqui, mais ela vai mandar essa live para outras pessoas, porque ela vai entender que está muito interessante, que está muito importante o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, interaja comigo, fala para mim de onde você está assistindo, fala para mim qual é a igreja que você congrega, fala o que você quiser aí, no bom sentido, tá? Não vai falar coisa ruim, não, porque para isso já tem os malignos que entra dentro da live para ficar atrapalhando a gente, tá? Você que é de Deus, fala alguma coisa boa, fala, pastor, eu sou da igreja tal, pastor, olha pela minha esposa, ora pelo meu filho, ora pela minha vida financeira, olha, os demônios estão tentando destruir a minha família, repreende esse mal aqui da minha casa, e eu estou aqui para isso, tá bom? Para orar por você, para declarar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, o primeiro ponto aqui, está cansado, está esgotado, está desanimado, está entristecido, está machucado, está ferido, peça ajuda. Peça ajuda. Ah, mas para quem? Ora a Deus primeiro. Deus vai colocar a pessoa certa. Deus vai mostrar a pessoa. Amém? Deus vai mostrar a pessoa que vai te ajudar. E pronto. Tá? Mas peça ajuda. Segundo ponto, para nós vencermos esse esgotamento emocional e espiritual. Nunca se isole. Todos os estrangeiros que vêm para o Brasil, eles falam de uma característica que o brasileiro tem, que é essa característica de amizade, de estar sempre junto, de fazer almoço, jantares, as pessoas estarem juntas aqui, ali e acolá. É uma característica do brasileiro, graças a Deus. Eu fiquei sabendo que, eu nunca fui, mas as pessoas que viajam naqueles trens na Europa, os trens que passam de um país para o outro, tipo da Itália para a França e tal, aqueles trens, diz que as pessoas vão horas e horas ali, e você não ouve um pio, uma conversa. As pessoas são muito fechadas, introspectivas. As pessoas não falam, não conversam com ninguém. Os europeus, eles são muito fechados. E todo mundo que é da Europa, quando vem no Brasil, eles têm um choque cultural enorme, porque o brasileiro, ele é aberto, ele gosta de conversar, ele gosta de estar junto, ele gosta de fazer festa, de almoçar junto, de festejar. É coisa do brasileiro, tá? Então nós já temos uma característica a nosso favor, que é de estar junto, de fazer amizade, de conversar muito, de estar com as pessoas, de cumprimentá-las, de dizer, oh, tudo bem, como é que você está? Boa tarde, boa noite, legal, joia, está passando alguma coisa, está tendo algum problema, está tendo uma dificuldade, você quer ajuda? É do brasileiro isso, graças a Deus, já é da nossa cultura aqui, louvado seja o nome do Senhor. Porém, mesmo dentro de uma cultura tão aberta como a nossa, no sentido de amizade, muitas vezes, quando um problema bate demais, pesado, o que a pessoa, a tendência de uma pessoa, muitas vezes, é se isolar, é se fechar, né? Principalmente pessoas hoje, nós estamos vendo aí o caso de muitos golpes que estão acontecendo, golpes financeiros, né? Eu vi um caso de um rapaz que ele comprou um carro pelo leilão, tá? E depois o leilão não existia, e ele perdeu o dinheiro. Já tive caso aqui na nossa igreja de um irmão que fez um negócio também com um rapaz que tentou vender um carro para ele na internet e de repente o cara não existia, o carro não existia, foi um trote, ele perdeu o dinheiro. Então, geralmente essas pessoas, quando tem um problema dessa natureza, ela diz, como que pode uma pessoa como eu, inteligente, ser enganada desse jeito? E então ela se fecha, ela tem medo de falar, ela tem vergonha de falar e ela se fecha. E tudo isso, querido, atrapalha muito mais ainda o processo de cura. Porque quando nós nos fechamos, nós nos isolamos, não tem como Deus trabalhar, porque Deus vai usar pessoas para te abençoar, Deus vai usar pessoas para te arrancar do buraco que você está. Tá entendendo? Então nós precisamos muitas vezes assumir as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falências, tá entendendo? Aquilo que nós fizemos de errado, nós precisamos assumir aquilo se nós queremos ser tratados. Então o isolamento, ele só vai atrapalhar, ele vai, na verdade, fortalecer cada vez mais o esgotamento emocional, tá? Aquela vontade de partir, aquela vontade de dar fim à sua própria vida. Esse isolamento vai trazer mais gasolina para esse fogo. Mas quando nós entendemos que nós não podemos fazer isso, se você quer vencer as suas crises, as suas dores, as suas dificuldades, não se isole. 1 Reis 19, 1,4 diz, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me faça os deuses, o outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles.
E o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegou a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então quando Elias se sentiu ameaçado, o que ele fez? Ele se isolou. Ele entrou numa caverna, ele foi para o deserto, ele fez qualquer coisa para ficar longe das pessoas, dizendo assim, em algum ponto eu fracassei. Ele tinha tido um grande sucesso, porque Deus se manifestou, a glória se manifestou, o fogo desceu, tudo ficou provado que Deus era Deus, que essa era a razão daquele sacrifício. No entanto, agora, a cabeça dele estava a prêmio, tá? Havia ali agora um pedido da rainha que queria matá-lo. E a Bíblia diz, olha quem chegou aí agora, minha prima, Alcione, lá de Ilha Solteira, lá de Pereira Barreto. Deus abençoe, Alcione, seja bem-vinda, glória a Deus. Então quando Elias sente ele ameaçado, o que ele faz? Ele corre para dentro de uma caverna e se isola. A pior coisa a se fazer no momento de esgotamento espiritual, no momento de cansaço espiritual, é você se isolar. Pelo contrário, é aí que você precisa pedir ajuda, é aí que você precisa estar no meio das pessoas, porque a Bíblia fala que a alegria, o coração alegre, formoseia o rosto. Quando nós ficamos tristes, o nosso corpo ele vai gerar morte, tá entendendo? As enzimas da morte, ele vai criar um monte de coisas ruins dentro de nós que vai trazer a morte. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos festejar, nós precisamos crer que Deus vai levantar pessoas para nos auxiliar nessa guerra, nessa luta. Então, quando Elias se sentiu ameaçado por Jezabel e, consequentemente, esgotado emocionalmente e espiritualmente, ele fugiu para o deserto e se isolou em uma caverna. Embora o isolamento possa ser necessário em algum momento para refletirmos e nos recompor, todos nós precisamos, uma hora ou outra, de realmente um isolamento, ficar com Deus ali, fazer. Eu já fiz jejum de uma semana, de ficar numa chácara só falando com Deus a semana inteira. Isso é maravilhoso. Mas agora, se isolar porque você está com um problema e não sabe resolver, é danoso, porque Satanás pode aproveitar isso e trazer uma sentença de morte na sua vida. A Lucélia de Assis está dizendo, olha, Lucélia de Fênix, Paraná. A cidade de Fênix, lá no estado de Paraná. Que bênção, Lucélia. Deus abençoe sua vida. Querido, faça igual a Lucélia fez aí. Coloca para mim de onde você está nos assistindo. Eu vou pregando aqui, mas eu vou falando para as pessoas, tá bom? É muito importante ter essa interação. Obrigado, Lucélia. Deus abençoe a sua vida. Lucélia de Assis Gouveia. O pastor que eu preguei na igreja dele a semana passada, ele chama Eduardo Gouveia. E ele também é dessa região do Paraná, hein? Será que vocês não são parentes, não? Mas Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Então, queridos, olha só. Embora o isolamento possa ser necessário em alguns momentos para refletirmos e nos recompor, ele não é a solução para vencer o esgotamento. O afastamento prolongado tende a aumentar a solidão e a fragilidade emocional. Em Provérbios 18:1 está escrito que aquele que vive isolado, olha isso, olha o que está escrito no provérbio, aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge contra a verdadeira sabedoria. Quem é introspectivo, quem gosta de ser aquela pessoa excêntrica, que ele fica sozinho, que ele não quer conversar com ninguém, o que a Bíblia diz? Que ele está se levantando contra a sabedoria, porque a sabedoria de Deus é que nós estejamos unidos, juntos. É através da nossa unidade, é através de estarmos juntos, que nós vamos ter solução para os nossos problemas, que nós vamos ter saída, resposta. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos o reino se firma. Quanto mais pessoas falarem daquele problema, daquela situação, mais respostas surgem. Entenderam? Então não se isole. Talvez você fez alguma coisa errada e essa coisa errada trouxe um problema sério para a tua vida, mas vai lá e conta para sua esposa, conta para o seu esposo, conta para os seus filhos, ajunta em oração e pede para Deus uma direção, mas não se isole. Não se levante contra a sabedoria. Sozinho você não vai conseguir. Tá entendendo? Isolado numa ilha você não vai conseguir. Você precisa enfrentar esse mal. E para você enfrentar esse mal, você precisa de pessoas para te ajudar em oração, pessoas para te ajudar, quem sabe de forma financeira, quem sabe, né, em outras áreas. Nós precisamos de ajuda. O tempo todo nós precisamos de ajuda. Tá bom? Então não se insurja contra a sabedoria. Pelo contrário, apoie a sabedoria. Porque a sabedoria de Deus diz que é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta.
Qual a sua opinião sobre a importância de um bom discipulado ou aconselhamento espiritual nesta hora, né, de problema, de dificuldade, de luta, quando a gente não sabe o que fazer e que o inimigo coloca para nós a fuga, né? Olha, eu vou fugir, eu vou correr, eu vou me esconder, eu vou entrar numa caverna, eu vou dar fim na minha vida, e isso vai resolver. Não vai resolver o problema, não vai. O que vai resolver o problema é você encarar esse problema de frente, junto com Jesus, junto com aquelas pessoas que Jesus vai levantar para te ajudar, tá entendendo? É isso que vai resolver o problema. Então não deixa se enganar, não se levante contra a sabedoria, se posicione no princípio, e Deus vai te honrar. E amanhã depois você vai olhar para tudo isso e vai ver que foi apenas mais uma experiência na vida. E não como algo que realmente colocou um limite final na sua história. Amém, Jesus? Então, primeiro ponto que nós vimos aqui, que nós estamos falando sobre esgotamento emocional e espiritual. Então, no primeiro ponto, deixou claro para nós aqui que nós não podemos, de maneira alguma, escuta bem aqui, deixa eu só pegar o texto aqui para não falar besteira, tá? Nós precisamos pedir ajuda. Primeiro ponto é precisamos pedir ajuda. Está numa crise, está numa dificuldade, está numa guerra, está numa luta, peça ajuda. Não encare esse problema sozinho. Segundo não se isole. O isolamento não vai ajudar, ele vai piorar. Tá entendendo? Então procura se enturmar, procure estar no discipulado, procure estar sendo orientado por pessoas mais experientes do que você, nas áreas que você está falhando, na onde deu problema. Procure especialistas, procure pessoas de Deus para te ajudar, tá entendendo? Ora ao Senhor e você vai vencer, tá? Então nunca se isole, não se insurja contra a sabedoria, porque a sabedoria diz que você precisa pedir ajuda, a sabedoria diz que você precisa contar com o seu irmão, com as pessoas que estão ao seu lado. E o terceiro ponto e último é não tome decisões importantíssimas no momento de cansaço, tá? Porque às vezes nós temos a mania de que chegou o momento de esgotamento. Eu lembro que teve um caso aqui de um amigo meu, que a mulher traiu ele, e quando a esposa dele traiu, eu fiquei sabendo, eu fui na casa dele e falei para ele: amigo, agora cabeça no lugar, oração, vida com Deus e vigia, porque nessa hora Satanás vem para destruir, já destruiu o seu relacionamento, agora vai destruir os seus bens também. Então cuidado para você não jogar fora, não tomar decisão errada. Eu virei as costas, foi como se eu não tivesse falado nada para ele. Hoje ele fala para mim que ele está tão transtornado que ele não conseguiu digerir aquela informação. A verdade é que ele jogou carro fora, jogou casa fora, jogou tudo fora. E hoje praticamente ele teve que começar tudo do zero de novo, porque ele tomou decisão numa hora muito difícil da vida dele. Não se toma decisão numa hora difícil. Numa hora difícil você tem que orar, buscar Deus, esperar Deus te ajudar a ver as coisas normal. Porque no momento da dor, no momento da crise, no momento da guerra, as coisas ficam meio embaçadas. Você não consegue ter visão clara das coisas. Você só vai ter visão clara das coisas depois, né, que você volta à sua sanidade normal. Então, cuidado, não tome decisões em momento de cansaço, em momento de dor, em momento de estresse profundo. Não toma decisão, vai orar, vai esperar no Senhor. E depois, quando tudo normalizar, aí sim você toma decisões que seriam decisões importantes, tá bom? Gênesis capítulo 25, 29 e 34 fala sobre a história de Jacó e Esaú. A Bíblia diz que, versículo 29, diz assim: Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e os guisados das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu o seu caminho. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então olha só, Esaú chegou do campo extremamente cansado e faminto. Ao ver o prato de lentilhas preparado por seu irmão Jacó, trocou o seu direito de primogenitura, porque aquela refeição desprezando assim a bênção que Deus lhe havia concedido. No momento de fome, no momento de estresse, no momento de dor, a pessoa não consegue avaliar as decisões que ela toma. Tá entendendo? E ele desprezou. Mais tarde, Esaú tentou recuperar a bênção perdida.
Essa passagem nos ensina que nunca devemos tomar decisões importantes ou esgotado. Antes de agir, é fundamental descansar e buscar em Deus orientação. Ou então de um discipulador, de um líder espiritual. Por isso que eu digo para você, eu me ponho à disposição para ser o seu líder espiritual se você não tiver ninguém. Se você não está frequentando igreja nenhuma. Por quê? Porque cada decisão que você vai tomar, se você tomar uma decisão trazida por orientação divina, você vai errar menos. Ou talvez não vai nem errar, nenhum erro sequer. E você vai ter muito sucesso nas suas decisões. Porém, se você tomar alguma decisão por conta de feridas, por conta de mágoa, por conta de cansaço, de estresse, e não avaliar, amanhã ou depois você vai olhar para trás e dizer, puxa, por que eu fiz aquilo? E é isso que Esaú aconteceu com ele. Ele estava com faminto. Ele não estava em condições de avaliar as suas decisões. E por isso ele trocou algo tão importante por algo tão fútil, tão passageiro, por algo que podia esperar. Tá bom? Então, para que as nossas escolhas estejam alinhadas à vontade de Deus e não sejam precipitadas, a pergunta que eu te faço é, você já teve alguma experiência de ser tomado, ou de ter tomado uma decisão errada num momento de cansaço, num momento de raiva, num momento de ira? Quantas vezes nós vemos pessoas no meio da rua aí, um trânsito, um fecha o outro no trânsito, e por conta daquela fechada que a pessoa dá, ele fica bravo, xinga, sai dentro do carro, querendo bater, querendo matar, e as tragédias acontecem ali. Por quê? Porque a pessoa está estressada, está cansada, não é hora de você tomar decisão nenhuma, a pessoa não tem condição de meditar naquilo que ela está fazendo, só depois que a coisa aconteceu é que ela vai avaliar, e aí vai ver a burrada que ela fez. E é tarde. Entendeu? Então não tome nenhuma decisão quando você estiver totalmente cansado. Coloca diante do Senhor e diga, espera, eu vou orar primeiro, vou esperar no Senhor, Deus vai falar comigo, Deus vai usar uma pessoa, Deus vai me ajudar, enfim, mas não toma nenhuma decisão importante quando você estiver extremamente cansado, ou magoado, ou ferido, ou machucado, ou decepcionado, ou frustrado. Enfim, não tome decisões com seu emocional abalado. Conclusão: o esgotamento emocional e espiritual é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da nossa vida, mas não precisamos lidar com ele sozinhos. Devemos aprender a pedir ajuda, manter comunhão com os irmãos, com os líderes espirituais. Meu Deus, a gente vê que o pessoal das outras religiões, matriz africana, por exemplo, como nós temos aqui, quando elas têm uma dificuldade, elas ligam, elas vão lá, elas conversam com o pai de santo, com a mãe de santo delas, pedindo uma orientação. E os cristãos, às vezes, não têm esse mesmo cuidado. Tá entendendo? De procurar o seu líder, o pastor da sua igreja, o irmão que cuida de você, o discipulador. Olha, fulano, eu estou precisando fazer uma coisa aqui, eu não estou legal, não estou entendendo, eu queria que você me dissesse, me dá uma orientação, sei lá, ora por mim, faz alguma coisa. E a pessoa vai fazer isso. Tá entendendo? Faça, querido, isso, principalmente se você não tem maturidade ainda para decidir. Você precisa fazer isso, para você não errar, porque se você errar, depois lá na frente você vai ter que pagar o preço desses erros. E é sempre difícil, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente envelhece. Menos força temos, menos sonhos, menos projetos a gente tem para ficar resolvendo problemas do passado. Então toma posição hoje, para que Deus possa te ajudar a viver uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida que descanse, que aprenda a descansar em Cristo, uma vida que você não fique tão estressado, tá entendendo? É essa a vitória de Deus para nós. A igreja, o corpo de Cristo, o Espírito Santo, tá tudo aí disponível para nós. Amém, Jesus? Quando estamos cansados, ao nos apoiarmos em Deus e na comunidade que Ele nos deu, encontramos renovo, descanso e clareza para seguir firmes na fé. Que essa mensagem nos lembre de que mesmo nos momentos de fragilidade, Jesus é o nosso alívio, é o nosso refúgio. Como diz a Bíblia, nosso refúgio, nosso socorro bem presente no momento da angústia e nosso fortalecimento. Amém? Peguei uma ilustração aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, né? O nome da ilustração chama O Prato de Lentilhas e o Bilhete do Rei. Conta-se que um antigo reino do Oriente, um sábio mendigo, recebeu um bilhete do rei com o selo real. E o bilhete dizia: apresenta-te amanhã ao palácio e tudo o que pedires te será concedido. Aquela era a oportunidade da sua vida. Ele passou o dia sonhando com o que pediria: uma casa, roupas novas e o fim da sua pobreza. Mas ao final do dia, um cheiro delicioso de uma sopa quente veio de uma tenda próxima.
Ele estava faminto e o dono da tenda lhe disse: te dou um prato desta sopa, mas só se você me deres algo de muito valor. O mendigo olhou e pensou: amanhã o rei me dará tudo. Esse bilhete não vale nada hoje. E trocou o bilhete real por um prato de sopa. No dia seguinte, o vendedor da sopa foi ao palácio, apresentou o bilhete e recebeu riquezas e honra. O mendigo, satisfeito apenas por um instante, continuou pobre, arrependido pelo resto da vida. Então a aplicação espiritual é essa. Assim foi Esaú. Ele trocou a bênção eterna da primogenitura por um prato passageiro de lentilhas. Muitos ainda hoje fazem o mesmo. Troca a presença de Deus por prazeres momentâneos, a comunhão com Cristo por distrações passageiras e a eternidade por um instante de prazer. Amém? Então essa é a reflexão de hoje. O que tem valor eterno que você talvez esteja trocando por algo temporário? Então, hoje à noite, de você se colocar diante do Senhor e dizer: Pai, eu não quero mais viver cansado, eu não quero mais viver estressado, eu não quero mais viver tomando decisões importantes da minha vida de forma equivocada, mas eu quero fazer tudo isso de forma acertada. E para isso você tem que estar descansado, você tem que estar aliviado, você tem que estar refrigerado, e é tudo isso que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida hoje. Eu não sei como é que está a sua vida, mas de uma coisa eu sei: Deus tem bênçãos demais para você. O Adão está dizendo: irmãos, muitos são enganados por prato de lentilha. Exatamente. Hoje muitos estão trocando a graça, a bênção de Deus, o poder de Deus por um prato. O que é um prato de lentilha? Um dinheiro a mais, uma posição, tá entendendo? Algo que o mundo oferece para tirar você da presença de Deus. E ao invés de você confiar no Senhor, você vai confiar nessas coisas. Então nessa noite, descansa no Senhor, confia nele, e o mais, tudo fará. Amém, Jesus? Fiquei feliz demais se vocês terem ficado comigo até agora. Quero orar por vocês e dizer: se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Tá? Se você quiser ofertar para a obra de Deus, nós temos aí o Pix da igreja aqui na plataforma do Kawai, nos vídeos abaixo. Pessoal do TikTok, nós não temos o Pix aí, o TikTok não permite fazer isso. Então você pode entrar em contato comigo no privado, eu passo para você o Pix se você quiser fazer uma oferta, quem sabe dar um dízimo, uma primícia, um voto, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Nós estaremos orando por você e declarando sobre a sua vida a bênção do Senhor Jesus. Amém? Do mais, se você quiser fazer parte também da nossa igreja, você que não está em igreja nenhuma, está desviado, parado, e você quer frequentar a nossa igreja virtual, tá bom? A nossa igreja que você vai acessar pela internet. Você vai vir então através do telefone 19 99702 3477. Você vai ter contato direto comigo e eu vou estar inserindo você aí nesse grupo, nessa equipe, onde nós estamos ali ministrando a palavra, ensinando a palavra do Senhor, mentoreando, né? De repente você tem uma pergunta para fazer, tem uma decisão para você tomar e você precisa de uma orientação, nós estamos ali para te ajudar. Esse é o papel que Deus nos colocou para fazer ali nesse trabalho. Amém, Jesus? Do mais, queridos, Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E todas as vezes que você entrar, já entra falando de onde você está nos assistindo, que igreja você é, para que nós possamos interagir. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos te agradecendo. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é real, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra cura, liberta, transforma, renova, muda. A tua palavra traz livramento, a tua palavra traz graça, a tua palavra é poder. E nós te louvamos por isso. Oro por cada um dos teus filhos dessa noite e declaro sobre eles a bênção e a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.